Deus concedido nessa noite. Sou grato ao pastor Eri também pela confiança, aos obreiros. Sou grato a todos nessa noite, culto da família. Meu nome é Valdinei, conhecido como Dinei, pai de 2 filhos, Lucas e Miqueias, e também esposo da mulher mais linda do mundo, nossa irmã pastora Jaqueline. Eu peço até perdão para as irmãs, tá? Mas é a mulher mais linda desse mundo para mim, tá? Deus abençoe a todos nessa noite. E estou muito feliz nessa noite. Muito feliz, não só porque eu vou ministrar a palavra, mas estou muito feliz porque eu estou aqui no culto da família, juntamente com os irmãos. Também não posso deixar de agradecer essa igreja Céu, essa igreja que verdadeiramente é a minha família. Eu sou muito grato a essa igreja. Uma certa vez eu falei para minha esposa, essa igreja recebeu, acolheu nós muito bem. Ela me corrigiu, falou: não, só não recebeu, só não acolheu, mas essa igreja honrou nós também. Então uma igreja que recebe, acolhe e honra. Também me sinto muito honrado aqui também nessa igreja, essa família Céu, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, sentado mesmo, abre a palavra de Deus em Atos, capítulo 16, Atos capítulo 16, versículo 31, só um versículo nessa manhã maravilhosa, acostumado a cultuar pela noite, nós falamos à noite, mas é essa manhã maravilhosa, estamos aqui, Atos, capítulo 16, só o versículo 31, aqueles que acharam, pode dizer um amém? Deus abençoe a mídia também, vou precisar, tá ajudando muito, glória a Deus, obrigado. A palavra de Deus vai dizer assim, Atos capítulo 16, versículo 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Eu vou repetir, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus, aleluia. Antes de começar, eu ia deixar para o final, mas eu quero que os irmãos reflitam essa ilustração. Eu meditando a palavra, eu falei, tem muito a ver essa ilustração com a palavra que eu vou ministrar nessa manhã. É uma ilustração que tem por título: não tenha vergonha de dizer eu te amo. E começa assim: 2 irmãozinhos brincavam em frente à casa, jogando bolinhas de gude. De repente, Júlio, o menino mais novo, disse ao seu irmão Ricardo: meu querido irmão, eu te amo muito e nunca quero me separar de você. Ricardo, sem dar muita importância ao que Júlio disse, perguntou: o que deu em você, moleque? Que conversa besta é essa de amar? Quer calar a boca e continuar jogando? E os dois continuaram jogando a tarde inteira, até anoitecer. À noite, o senhor Jacó, pai dos garotos, chegou do trabalho. Estava exausto e muito mal-humorado, pois não havia conseguido fechar um negócio importante. Ao entrar em casa, Jacó olhou para o seu filho Júlio, que sorriu para o pai e disse: olá, papai, eu te amo muito e nunca quero me separar do Senhor. Jacó, no auge de seu mau humor e estresse, disse: Júlio, estou exausto e nervoso, então por favor, não me venha com besteiras ou besteiraiadas,
Com as palavras ásperas do pai, Júlio ficou magoado e foi chorar no cantinho do quarto. Dona Joana, mãe dos garotos, sentindo a falta do filho, foi procurá-lo pela casa, até que o encontrou no cantinho do quarto, com os olhinhos cheios de lágrima. Dona Joana, espantada, começou a enxugar a lágrima do filho e perguntou: o que foi, Júlio? Por que você está chorando? Júlio olhou para a mãe, ou para a mamãe, com uma expressão triste. Ele disse: mamãe, eu te amo muito e nunca quero me separar da senhora. Dona Joana sorriu para o filho. Ele disse: meu amado filho, ficaremos sempre juntos? Júlio sorriu, deu um beijo na sua mãe e foi se deitar. No quarto do casal, ambos preparavam para se deitar. Dona Joana perguntou para o seu marido Jacó: Jacó, o Júlio está muito estranho hoje, não acha? Jacó, muito estressado com o trabalho, disse à esposa: este moleque só está querendo chamar a atenção. Deita e dorme, mulher. Então todos se recolheram e foram dormir sossegados. Às 2 horas da manhã, Júlio se levantou e foi até o quarto de seu irmão Ricardo e ficou observando o seu irmão dormir. Ricardo, incomodado com a claridade, acordou e gritou com Júlio: seu louco, apaga essa luz e me deixa dormir. Júlio, em silêncio, obedeceu o irmão, apagou a luz e se dirigiu ao quarto dos seus pais. Chegando ao quarto de seus pais, acendeu a luz e ficou observando seu pai e sua mãe dormirem. O senhor Jacó acordou e perguntou ao filho: o que aconteceu, Júlio? Júlio, em silêncio, só balançava a cabeça em sinal negativo, respondendo ao pai que nada havia ocorrido. Daí o senhor Jacó, irritado, perguntou ao seu filho Júlio: então o que foi, moleque? Júlio continuou em silêncio. Jacó, muito irritado, berrou com Júlio: então vai dormir, seu doente. Júlio apagou a luz, dirigiu-se ao seu quarto e se deitou. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo. O senhor Jacó iria trabalhar e a dona Joana levaria as crianças para a escola, mas Júlio não se levantou. Então o senhor Jacó, que já estava muito irritado com ele, entrou bufando no quarto do garoto e gritou: levanta, seu moleque vagabundo. Júlio nem se mexeu. Então Jacó avançou sobre o garoto e puxou com força o cobertor do menino, com o braço direito levantado, pronto para lhe dar um tapa. Quando percebeu que Júlio estava com os olhos fechados e que estava pálido, Jacó, assustado Jacó avançou sobre o garoto e puxou com força o cobertor do menino, e com o braço direito levantado, pronto para lhe dar um tapa
quando percebeu que Júlia estava com os olhos fechados e que estava pálido. Jacó, assustado, colocou a mão sobre o rosto de Júlio e pôde notar que seu filho estava gelado. Desesperado, Jacó gritou, chamando a esposa e o filho Ricardo, para ver o que havia acontecido com Júlio. Infelizmente, o pior, Júlio estava morto e sem qualquer motivo aparente. Dona Joana, desesperada, abraçou o filho morto e não conseguia nem respirar de tanto chorar. Ricardo, seu irmão, desconsolado, segurou firme na mão do irmão e só tinha força para chorar também. Jacó, em desespero, soluçando e com os olhos cheios de lágrimas também, percebeu que havia um papelzinho dobrado nas pequenas mãos de Júlio. Jacó então pegou o pequeno pedaço de papel, onde havia algo escrito com a letra de Júlio. Outra noite, Deus veio falar comigo através de um sonho. Ele disse a mim que apesar de eu amar minha família e ela de me amar também, teríamos que nos separar. Eu não queria isso, mas Deus me explicou que seria necessário. Não sei o que vai acontecer, mas estou com muito medo. É o que estava escrito naquele papel. E ele continua. Gostaria que ficasse claro apenas uma coisa. Agora ele falando para o irmão dele: Ricardo, não se envergonha de amar seu irmão. Segundo, mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Terceiro, papai, para nós agora, o Senhor, de tanto trabalhar, esqueceu de viver. Eu amo a todos vocês. E a ilustração acaba aqui. Tem uma reflexão para nós agora. Você prestou atenção em quantas vezes não temos tempo de parar para amar e receber o amor que nos é ofertado? É uma pergunta. Talvez quando acordamos possa ser tarde demais, mas ainda há tempo. Lembra-se, muita gente vai entrar e sair da sua vida, mas somente verdadeiros amigos, que também dá e recebe amor, deixarão marcas em seu coração. Ame hoje, ame amanhã, ame sempre. Nunca tenha vergonha de oferecer e de receber o amor. O amor é uma necessidade básica do ser humano. Glória a Deus. A ilustração acaba aqui. Glória a Deus. É uma ilustração para nós refletir. Quando eu estava esboçando, meditando, eu lembrei dessa ilustração. Sempre eu gostei de comprar livro de ilustração, né, para dar um sermão melhor na palavra. Eu tenho o costume de dizer, eu tenho 16 anos de casado. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, noivei com 3 meses, e com 3 meses casei. Mas não foi porque nós pecou não, que já vem, né, tem pessoas, mas porque Deus tinha um propósito. Aconteceu muito rápido, e Deus, Ele abençoou e preparou. Eu posso falar, não sei se é a palavra certa, mas tudo que nós ali necessitávamos. Nós solteiros, não tinha nada. Deus colocou 10 padrinhos no meu coração, colocou 10 padrinhos no coração dela, e os padrinhos começaram a perguntar para nós: o que vocês têm? Nós falamos: não tem nada. Aí um falou: eu dou a geladeira, o outro: eu dou o fogão, eu dou o sofá. E nós ganhamos a casa imobiliada toda, para a honra e glória do Senhor Jesus. Até a cor da casa que ela queria, a cortina, tudo, foi tudo do jeitinho que ela orou. Então Deus, Ele continua a fazer e abençoar.
Deus, Ele é fiel. E eu tenho o costume de, toda vez que eu saio para trabalhar, desde quando eu trabalhava no mercado, agora estou trabalhando por conta, eu sempre tinha esse costume de quando saía de casa, chegava na cama, ali do lado da minha esposa, não sei se os maridos têm esse costume, as esposas, e toda vez que eu saía para trabalhar, eu sempre falo, até hoje, eu te amo, meu amor. Sempre eu falo, eu te amo. Às vezes, quando nós estamos brigados, já não falei, não vou ser hipócrita, estou pregando a palavra de Deus, já deixei de falar. Mas até brigado mesmo, assim, coração, eu te amo, aí depois nós resolvia. Porque eu aprendi uma coisa: não tem casamento perfeito, não tem. Mas tem casamento felizes. Não tem lar, não tem família perfeita, mas tem família felizes. Sim ou não? Sim. E quando eu estava meditando, esboçando, essa ilustração falou muito forte ao meu coração. E eu coloquei um tema nessa mensagem: família, projeto da salvação. Família, projeto da salvação. Glória a Deus. Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Se a mídia puder me ajudar. Livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 24. Glória a Deus. Desculpa, é Gênesis capítulo 2, versículo 24. Se eu falei errado, me perdoe. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vai dizer assim a palavra de Deus: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-ão a sua mulher, e serão ambos uma carne. Desde o princípio, Deus estabeleceu o casamento e a família que dele surge, como a primeira e a mais importante instituição humana na terra. Então, desde o princípio, Deus estabeleceu o casamento e a família que dele surge, como a primeira e a mais importante instituição humana na terra. Então, desde o princípio, Deus estabeleceu a família. Família, projeto perfeito da salvação. Família é um projeto perfeito da salvação. Deus faz coisa imperfeita, sim ou não? Não. Deus não faz nada imperfeito, mas Deus faz tudo perfeito. E quando eu estava esboçando e meditando essa palavra, quero até agradecer essa igreja de novo, o pastor Eri. Eu acredito que faz mais ou menos, ou vai fazer 2 anos que eu perdi a minha sogra. A minha sogra. E nós estava congregando aqui. E essa igreja, ela não tem uma palavra. Foi, os irmãos orou, aqueles que não podiam ir no velório. E perdi a minha sogra. E eu meditando essa palavra, está falando sobre salvação na família. E o que eu quero dizer para a igreja nessa manhã, não foi o caso de perder a minha sogra, mas a minha esposa na época, que estava pastoreando como pastora, e eu que estava pastoreando como pastor, eu estava preocupado na salvação da minha sogra? Será que eu estava preocupado com a salvação da minha sogra? Você como servo e como serva de Deus, será que você está preocupado com a salvação dos seus familiares? Será que nós estamos preocupados com a salvação da nossa família? Eu acho que já aconteceu e acontece. Tem irmãos que falam: ora pela minha família, né? Ora pela minha família. Não é errado pedir para orar pela família, mas às vezes ele não tira 5 minutos para orar pela família dele, e quer que todo mundo ora pela família dele, mas ele mesmo não faz nada para Deus salvar a família dele. Mas eu louvo a Deus pela minha casa, pela minha família, que a minha sogra era católica praticante, e Deus tinha um propósito de salvação na vida da minha sogra. Aí na onde nós congregava, ela chegou ali, começou a ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Começou a ouvir a palavra, e ela, católica praticante, ninguém forçou nada, e ela indo, e ela chegou um dia para minha esposa e falou assim: Jaqueline,
eu tenho que confessar Jesus, né? Porque aqui na igreja dos crentes, nós temos que confessar para ser salva. É Deus que faz, irmão. Quando Deus quer fazer, Deus faz. Mas também eu lembro, eu sou testemunha fiel, que a minha esposa, ela sempre orou pela salvação da mãe dela. Ela sempre orou pela salvação da mãe dela. A mãe dela partiu, mas partiu com Cristo. Salva em Cristo Jesus. E não é porque a minha sogra não, mas congregava comigo. Era um exemplo. Eu tenho esse privilégio de falar assim: um dia eu quero ser crente igual a minha sogra. Hoje sabemos que não podemos muito usar isso. Ser crente igual ao meu pai, Deus me livre. Ser crente igual a minha mãe, a minha irmã, Deus me livre. Por quê? Por causa do testemunho. Mas que nós ia ser a Bíblia viva. Que a nossa família vinha ler muitas vezes, não essa Bíblia. Nossa família muitas vezes não vai ler essa Bíblia, mas que a nossa família vinha ler essa Bíblia aqui, ó. Que a nossa família vinha ler você como Bíblia, no seu lar, na sua casa. E nós tivemos o privilégio de batizar minha sogra. Ela se batizou, desceu as águas, na consagração estava lá, nos cultos estava lá. Uma mulher de Deus. A questão é essa: o que nós temos feito para Deus salvar a nossa família? O que você tem feito para Deus salvar a sua família? Porque é muito bom e falar assim: eu sou salvo, eu estou salvo, mas e a minha família? E a sua família? Como está? Livro do Gênesis, capítulo 7, versículo 1. A mídia, por favor. Livro do Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Olha que mistério. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Mas espera aí, quem Deus viu justo? Noé ou a sua família? Quem Deus viu justo, igreja? Noé ou a sua família? Noé. Sim ou não? Mas através da vida de Noé, Deus falou: entra na arca, tu e a tua casa. Ou seja, tu e a tua família. Então através da sua vida, Deus, Ele vai salvar a sua família. Através da sua vida, Deus pode salvar a sua família. Mas pastor Dinei, é só sentar na igreja? É só vir na igreja e sentar e vai salvar e está tudo certo? Não. Se fosse isso, era muito bom. Você tem que fazer por onde? A família de Noé acreditou nele. Sim ou não? Sim. Livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 7. E entrou Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Então entrou Noé, e seus filhos, e sua mulher, e seus filhos, e todos ali foram salvos. Glória a Deus, aleluias. Agora eu meditando, uma coisa que me chamou a atenção também. Por amor à sua vida, por amor à minha vida, Deus pode salvar a minha família? Será que pode? Vamos para a Bíblia. Ó, o irmão aqui falou que pode. 1 Reis, capítulo 11, o versículo 12. Eu ia ler o 11 mais o 12. 1 Reis, capítulo 11, o versículo 12. Obrigado. Essa mídia é top. Tá de parabéns. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o resgatarei. Sabemos que Salomão pisou na bola, se contaminou ali com mulheres que não era para se contaminar, né? Entrou ali na idolatria que não era para entrar. Mas olha o que a Bíblia fala: todavia nos teus dias não o farei, falando para Salomão, por amor de Davi teu pai. Então, por amor
de Davi. Mas Davi estava morto, pastor Ribô? Sim ou não? Davi estava morto. Davi estava morto. Mas Deus se lembrou da promessa, da aliança que Deus tinha com Davi. Porque Deus, ele não quebra aliança. Deus não quebra princípio. O homem não, o homem fala e não cumpre. Mas Deus não. Por amor ao meu servo Davi. Eu não vou, no seu tempo aí de reinado, eu não vou julgar agora isso, não. Por amor. Então, por amor a você, por amor a mim, olha o que Deus pode fazer na vida da nossa família, dos nossos familiares. Então Deus, ele pode sim, ele pode salvar a sua família por amor à sua vida. Mas sabe o que Deus quer de mim e de você? Posicionamento. Posicionamento. Se essa Bíblia lida para as pessoas olhar verdadeiramente, é um servo, verdadeiramente é uma serva de Deus. Podemos ver mais exemplos, sim. A família de Ló, livro de Gênesis capítulo 19, 15 e o 16. Livro de Gênesis capítulo 19, 15 e 16. A mídia, por favor. A família de Ló. Olha o 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. O 16, por favor. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varão lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. A destruição de Sodoma e Gomorra, que os irmãos conhecem a história. Mas Deus, ele é misericordioso, e pelo amor que Deus, ele tem ali pela vida de Ló, Deus, ele fala, os anjos, chega dois anjos ali e pegaram na mão ali da esposa de Ló e das duas filhas. Não vou entrar na história da mulher de Ló que virou para trás e entrou em estalta de sal. Não vou entrar nessa passagem, mas eu quero entrar aqui. A salvação na sua família. A salvação da sua família. Glória a Deus. Então Ló recebe dois anjos em sua casa. Deus decide destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas antes de destruir a cidade, Deus manda dois anjos na casa de Ló. Glória a Deus. E os anjos falam para Ló: sai da cidade, porque Deus vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Os anjos dão uma ordem e falam para Ló: pega a tua mulher e as tuas duas filhas, para que não pereça na injustiça da cidade, como eu li. Agora eu meditando também um tema sobre família. Josué capítulo 2, versículo 12 e 2. Josué capítulo 2, versículo 12 e 13. Raabe. Coisa linda é a Bíblia quando nós medita, né? Deus dá uma ordem a Josué para destruir a cidade de Jericó. E ali se encontrava uma prostituta chamada Raabe. Eu coloquei uma observação aqui. Essa mulher se colocou na posição, na brecha. Obrigado, pastor Ribô. Mas eu vou ler aqui, ó. Agora, pois, jurai-me, vós, peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dá-me um sinal. O 13, por favor. De que dareis a vida a meu pai. Olha o que essa prostituta fala, igreja. De que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tens,
e de que livrarei as nossas vidas da morte. Essa mulher se colocou na posição, ou seja, na brecha. Ela foi o que? Uma intercessora pela vida da sua família, uma prostituta. Raabe foi o que? Uma intercessora, ou seja, uma porta, a porta da salvação. Raabe foi. Mas espera aí, pastor Dinei, Raabe era uma prostituta. Será que foi fácil Raabe convencer o pai, a mãe e os irmãos a entrar na casa? Será que foi fácil, irmã? Será que foi fácil, pastor Ribô? Será que foi fácil ela convencer? Talvez ela teve muita... pai, mas eu acredito, a Bíblia não vai dizer, mas eu tenho essa concepção, eu posso pensar, eu acredito, professor Renato, que a família de Raabe olhou e falou: não, Raabe está diferente. Raabe, ela está diferente. Não, Raabe está diferente. Eu posso crer nisso. Por isso que a Bíblia é um mistério. Por isso que a salvação, pastor Geraldo, nós não tem que julgar fulano. Tem gente que quer saber quem vai ser salvo ou não vai. Deus é o Salvador. Deus que sabe quem... O céu, eu creio assim que o céu vai ser um dia de surpresa. Muitos que eu e você pensa que vai estar lá, não vai. E muitos que nós pensa que não vai estar, vai, Wagner. Eu creio que o céu vai ser uma surpresa. E a família de Raabe olha para ela e acredita. E entra na casa. Mas só ia ser salvo se a família estivesse na casa. Aí sim. Esse foi a aliança, o pacto que ele fez. Tinha que estar na casa. Então ela intercede pela sua família. E ela fala: promete para mim que vocês não vão destruir nem a mim, nem a meu pai, e nem a minha mãe, e nem meus irmãos. O que eles disseram para Raabe: trato feito, mas tem uma condição, Raabe. Você vai ter que trazer para dentro da sua casa seu pai, sua mãe e seus irmãos, e também colocar um lenço vermelho na sua janela. Será que nós estamos convencendo alguém da nossa família? Porque ser crente aqui na Igreja Céu, pastor Eri, não é tão difícil. Pregar muitas vezes ou ensinar talvez não é tão difícil, mas ir lá dentro do seu lar. Será que você tem influenciado a sua família, pastor Júnior? Será que eu tenho influenciado a minha família? Será que você tem influenciado a sua família, ou você tem sido influenciado? Essa é a questão. O que nós vimos é a Bíblia viva, que as pessoas venham a ler. Ali é um homem de Deus, não é pelo que ele prega, não é pelo que ele evangeliza, porque nós conhecemos muitos ganhadores de alma, mas quando você vê a família dele não ganhou uma. Não tem gente que fala assim: eu quero ir para a África, pastor, mas a família dele não ganhou um da família. Não é? Eu quero fazer obra na África, eu quero ser cheio de Deus na África. A família dele não ganha, porque não é bênção na sua família, não teve transformação na vida dele primeiro. Que essa transformação venha a vir de nós. Eu esboçando também, eu lembrei de um testemunho, pastor Rosival, pastor Rosan, pastor Ribot, pastor Eri também, os pastores devem conhecer. É um testemunho verídico. E eu marquei aqui: George Müller, um famoso missionário e evangelista cristão alemão que viveu na Inglaterra, conhecido por sua fé inabalável e orar persistentemente pelos perdidos. Era um grande missionário. Ele orou diariamente. Aqui, ó. Um famoso missionário evangelista cristão alemão que viveu na Inglaterra, conhecido por sua fé inabalável, orar persistentemente pelo perdido. Em novembro de 1844, Müller começou a orar pela conversão de 5 amigos. Olha, para quem não conhece, esse missionário começou a orar pela conversão de 5 amigos, mas era um missionário abençoado. Ele orou diariamente por eles, sem desistir. Aí vem os resultados, como o pastor Iri fala, né? Nós só prega, evangeliza, quem faz a obra é o Espírito Santo, né, pastor Ribô?
Após 18 meses, um se converteu. Depois de 18 meses, o primeiro amigo se converteu. Ele fez um propósito: vou orar e quero que Deus salve os meus 5 amigos. 5 anos depois, o segundo se converteu. 6 anos depois, o terceiro se converteu. Agora demorou quase 25 anos para o quarto se converter. E ele falava assim: nem se eu morrer, mas Deus vai salvar meus amigos. E diz que demorou quase 52 anos para o quinto se converter. Pastor Dinei, o que você quer dizer isso? Talvez em vida você não vai ver alguém da sua família ser salvo. Talvez em vida você não vai. Mas se você ama Deus, se você se coloca na posição, na brecha, como Raabe, Noé, Deus através, por amor, Davi também, por amor a Davi, como ele fez, por amor a você, ele vai fazer na vida da sua família. Mas sabe qual é o problema, professor Renato? Nós desistimos muito fácil. Fácil é desistir. Perseverar é fácil, professor? Não. Nós desistimos muito fácil. Não tem pessoas, já tem 10 anos que eu estou na sua casa, nada aconteceu na minha, vou sair da igreja, quem perde é você. Tenho 20 anos, nada aconteceu, parece que você é o bonito da história, o patinho mais bonito. Com todo respeito, não aconteceu nada, vou sair da igreja, quem perde é você. A sua salvação perde, a salvação da sua família. Quem perde é você. Então depois de 5 anos, ele se converteu. Eu esbocei umas 5 folhas, mas não dá para falar muito não, senão eu vou ficar aqui, pastor, ele não vai mais deixar eu pregar mais não e nem ensinar. Para encerrar, pastor, um testemunho verídico também. Um pastor de São Paulo tinha um filho que estava na prostituição. Esse pastor, ele tinha um filho que estava na prostituição. E esse pastor pegava o carro dele e ia lá para o lado de São Paulo pegar o filho dele, lá no meio da prostituição mesmo. Era homem, tinha envolvimento homossexualismo. E esse pastor chegava lá e falava: filho, entra no carro do seu pai. E o pai pastor pegava, beijava a mão dele assim. O pai dele falava: filho, eu te amo, e um dia você vai ser um pregador da palavra de Deus, e um dia você vai ser um grande pastor. Ele falava assim: ainda que eu não veja, pastor Eri, ainda que eu não veja, mas você vai ser um pregador e um pastor. E toda vez ele ia lá nas ruas de São Paulo, parava o carro, beijava a mão dele, entra no carro e levava ele. E ele morreu. E hoje quem conta o testemunho é o filho dele. É um grande pregador da palavra de Deus e um grande pastor. Eu tenho 30 segundos, vamos se colocar de pé. Amém? Quero pedir para a igreja continuar intercedendo pela minha vida, pela minha família. Muito obrigado pelos irmãos que ouviu que nós ia guardar essa palavra no nosso coração. E eu creio que à noite Deus vai continuar falando mais ainda com nós. Amém? Curve a sua cabeça. Papai amado, papai querido, eu te agradeço pela vida da minha família, pela vida do meu filho Miqueias, pela vida do meu filho Lucas, pela vida da minha esposa Jaqueline, ainda aqueles meus parentes, os parentes da minha esposa, o seu Bernardo, o Danilo, a Daniele, ainda meu pai não entregou totalmente a vida deles ao Senhor, mas eu creio na salvação da minha família. Eu creio na salvação da família, meu pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs que está aqui nessa manhã, papai. Muito obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu amor, e obrigado, meu pai amado, por tudo. Salva, meu pai, a nossa família, em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado, igreja, obrigado, amém.